Ai, ok. Vou finalmente fazer a react do episódio 26. Eu sei que meio que eu já assisti, né? Então, né? Meio que ver, né? Minhas expressões de surpresa, né? Infelizmente não teremos, né? Porque minha curiosidade falou um pouquinho mais alto, né? E finalmente eu tô conseguindo, né? Finalmente, cara, finalmente consegui fazer o episódio 1, cara. Graças a Deus. Deus nas alturas. Consegui fazer esse episódio, irmão. Agora vamos lá, né? Baseado em fatos reais. Ai, ai, quando eu vi essa parte baseada em fatos reais, eu falei, é agora que eu vou me cagar, cara. Literalmente, cara. Quando o bagulho é baseado em fatos reais, normalmente, cara, eu fico bem cagado, cara. Quando é filme baseado em fatos reais, irmão, não tem conversa, cara. A calma e a estabilidade global de novo, dado em conta que o mundo quase acabou. Mas nem todo mundo passou por bons bocados, como o pior exemplo Nathan, que durante o ataque de floricultura Pintudo quase morreu, e além disso, sofreu de um ferimento gravíssimo durante um ataque ao seu barco. Durante esse todo o Nathan estar em pronto socorro, sendo cuidado por médicos e funcionários com experiência em medicina avançada, e foi só no início de 1982, Nathan finalmente acorda, ficando por um coma temporário por 2 anos inteiros, que foi uma das maiores felicidades de Todd. Seu amor finalmente acordou, e saudável ainda por cima, porque se algo acontecesse com Nathan, Todd nunca mais seria o mesmo. Mas essa felicidade toda, felizmente, durou muito tempo o suficiente para Todd decidir que estava na hora do Nathan se ausentar um pouco dos serviços da CIF. Ele tinha ficado 1 ano e 3 meses em um coma no hospital, sem nem saber se ele acordaria. Então para Todd, era melhor que Nathan ficasse um pouco longe dos serviços arrédios da CIF, para descansar um pouco, ou até pegar uns serviços mais leves e menos agitados. E então ele sugeriu que Nathan ficasse sob vigilância em um parque florestal, mais especificadamente o Parque Florestal Irumbark, uma reserva natural extremamente popular na mídia, que fica localizado no estado de Michigan, milhares de hectares de floresta e mata alta, um lugar perfeito para ele tirar um tempo de descanso. Afinal, morar em uma região florestal, tudo tranquilo, sereno, na paz e no conforto ao ar livre, e para ele não reclamar que não faz nada, é localizada exatamente numa estação de vigilância da CIV, por causa de boatos e mitos de uma criatura muito antiga que está adormecida na região daquela floresta. Tanto é que é por causa disso que aquele parque é popular. Muita gente vai lá na esperança de que vai encontrar essa tal criatura. E todo ano é a mesma coisa. Gente e mais gente vai lá para encontrar a criatura e voltam de lá com uma experiência revigorante de aventura e tranquilidade. Como se a floresta fosse mágica e os caralho a quatro. E a mando do João, eles criaram um perímetro de vigilância em alguns pontos desta floresta. Ou seja, Nathan não vai estar totalmente sozinho. Vai ter companhia, claro que por pelo menos 1 mês e meio, o suficiente para ele se recuperar totalmente, já que é importante mencionar que após Nathan despertar do coma, ele teve várias visões delirantes. Basicamente o cérebro dele ainda pensa que está em coma e faz ele de vez em quando ver. Ah, pera aí, ó. Nathan no episódio 26. Literal, mano. Coisas que não são reais,
Basicamente uns pequenos delírios, nada tão grave assim, mas isso era o que o Todd queria pro Nathan, porque o Nathan em si não concordava muito com isso. Quer dizer, claro que ele tinha recentemente acordado de um coma terrível que deixou seu namorado quase sem esperança nenhuma. Ele não achava que compensaria meses de coma ficando distante, não só do Todd, mas pro trabalho dele, a Siv, seus amigos, mas Todd só queria o melhor pra ele. Então por amor, Nathan concordou com Todd e foi pro tal parque florestal, e prometia que em menos de 3 meses voltava. No dia seguinte a essa conversa, Todd manda o Nathan pra lá, crente que é um lugar seguro, digno de Nathan chegando lá de van, aquelas vans de transporte. Chegando no parque, Todd não poderia estar menos errado. Era lindo, tranquilo, as paisagens eram magníficas ao pôr do sol, o clima era agradável, não tinha tanta poluição, o ar era mais fácil de respirar, dava quase para sentir toda a mudança drástica que os Kaijus estavam fazendo na recuperação ambiental do planeta. Mas uma única coisa foi motivo de preocupação maior. Na entrada do parque, havia vários cartazes de pessoas desaparecidas, e que apesar dessas pessoas serem diferentes e não terem nenhum Ó, tá vendo aí, ó? O primeiro sinal de merda. Gente sumida. Aí, ó. Tem um bagulho dando errado. Vamos, ó. Sei lá, ó. Virar do job. Virar faxineiro. Virar. Qual o nome? Sei lá, velho. Virar Uber. Ó, trabalhar com isso não. Porque, pô, vamos lá, né, gente? Olha isso, velho. A merda já tá mais que clara, velho. de parentesco. Todas elas tinham uma coisa em comum, elas entraram no parque florestal e no barco antes de desaparecerem, a princípio. Esse era um motivo pelo qual Nathan deveria ter suspeitado um pouco daquele parque, ou do que tinha nele para ter uma base operacional da CIV nele. Mas ele ignorou isso por enquanto, afinal ele precisava daquela folga, faria bem para ele. E ele foi até que bem recepcionado, um instrutor levou ele até sua torre de vigilância. Era bem ao lado de um riacho, onde os sons eram tranquilos e serenos. Se dormir de janela aberta, dava até para escutar o barulho da corrente da água descendo o rio abaixo e causando uma sensação de conforto e relaxamento bem sereno. Ou seja, o Todd não tava de brincadeira quanto a essa questão do Nathan tirar uma folga para descansar de seus serviços, e lá do alto da torre, dava para ver quase todo o parque, o rio, as árvores, o pôr do sol magnífico, tudo bem tranquilo para uma primeira noite. Tudo que o Nathan precisava fazer era que a cada 6 horas, ele precisava verificar o radiador, para verificar se há algum sinal radioativo ao redor do parque para detectar se há algum sinal de kaiju por perto. E como ele não estaria sozinho, os outros trabalhadores das outras torres de vigilância do parque fariam o mesmo, mantendo a vigilância do parque 100% segura de kaijus. Mas é claro, não poderia ser um cenário da CIV sem as regras de trabalho, como por exemplo, nada de deixar as luzes acesas depois da meia para não sobrecarregar os geradores de energia, não se distraía demais no computador. A cada 6 horas verifique o radiador de energia kaiju, acenda o aquecedor com fogueira a lenha, etc. O básico de vigilância. Mas uma regra deixou o Nathan bem curioso, que era: fique sempre de olho em possíveis invasores, além das tais lendas de uma criatura vivendo adormecida em algum local daquela floresta. O parque ainda tinha constantes visitas não autorizadas da CIV, onde do nada alguém entrava naquele parque e ficava rodeando a floresta e fazendo acampamentos proibidos. Tudo isso sem autorização da CIV, porque além de um posto de vigilância, aquele parque também era público. Constantemente vinha gente civil visitar o parque durante o dia e a noite, mas isso porque eles tinham autorização. Só que tem gente que insistia em entrar no parque e ficar por lá, sem a menor autorização. E o que eles fazem? Não se sabe ao certo. Algumas pessoas fazem qualquer coisa por quaisquer motivos, e Nathan já tinha 2 motivos para se desconfiar do lugar onde ele foi, entre aspas, tirar folga, mas ainda não era motivos o suficiente para ele ir embora dali, afinal ele era funcionário, e não civil, e tem uma diferença entre esses 2 casos.
Até aí, beleza. O Nathan tinha acabado de chegar, tava tudo tranquilo, tudo na paz. Só que mais tarde da noite, do alto do seu posto de vigia, ele percebeu uma coisa. No meio da floresta, tinha uma pessoa lá. Quer dizer, não era exatamente uma pessoa. Eram movimentos de flash de luz de uma lanterna. E para aquela luz na floresta estar se mexendo, é porque com certeza tinha alguém lá fazendo ela se mexer. Afinal, lanternas não se acendem sozinhas, né? Mas à medida que luz de lanterna no meio da floresta começava a se mover, ela começava a ficar mais fraca e menos intensa. E o Nathan, como já era tarde da noite, pensou que era mais uma de suas alucinações pós-coma, que ele estava vendo coisas que não eram reais, e decidiu ignorar. Até aí tudo bem, é aceitável. Qualquer um que já passou pela mesma pele do Nathan nessa situação entenderia um pouco do lado dele. Mas se ele realmente tivesse investigado mais a fundo sobre aquilo e não contasse tanto com suas paranoias, ele iria descobrir algo terrível sobre essa floresta. No dia seguinte, quase que na calada da noite, o Nathan recebe um alerta de acampamento não autorizado na zona norte do parque. Alguém tinha entrado lá sem autorização e feito um acampamento escondido. Ele só tinha sido burro o suficiente para acender uma fogueira tão forte que até de longe dava para ver a fumaça que ela causava. O Nathan obviamente se encarregou de ir lá ver o que estava rolando naquela zona norte da floresta. Porra, se ele encarava até kaijus sem o menor medo, mano, por que ele deveria ter medo de uns campistas ilegais? É uma ótima pergunta que ele ponderou em sua cabeça, que motivava ele ir até lá. Só que nesse acampamento não tinha nada, as barracas estavam montadas, os lanches e os suprimentos estavam espalhados pela mesa, a fogueira estava acesa, mas o pessoal responsável pela montagem daquele acampamento não tinha ninguém lá. Ao invés disso, Caramba, velho. Se fosse eu já. Pô, tem um bagulho dando errado, ó. Ó, já tá aí, ó. Se o salário fosse lá 1.000 pra cima, ok, velho. Eu ficava numa boa, velho. Tá ligado? Tô recebendo dinheiro, então, pô. Pra que ligar, né? Nathan escutou um barulho com meio do nada, parecia ser um grito de horror, um grito curto, mas alto o suficiente para ser ouvido a uma distância de pelo menos 4 quilômetros de distância. E alguns minutos depois, o silêncio da floresta foi quebrado por um assobio. Parecia um assobio de alguém que cantarolava alguma música simples enquanto caminhavam pela mata, e Nathan percebeu que a cada segundo que passava o assobio ficava cada vez maior e mais próximo do acampamento abandonado. Até uma hora ele parou, como se o alguém que o tivesse assobiando percebesse que tem mais alguém no acampamento, e claro, era o Nathan. Ele estava escutando os assobios, mas não estava conseguindo ver de quem era. Então, para finalizar o trabalho, ele só apagou a fogueira que estava ali acesa e voltou o mais rápido possível para sua torre de vigilância, relatar o que ele tinha visto, já que lá em cima era mais confortável e segura do que aquela floresta escura e silenciosa. Só que o relatório dele não dava em nada, como dito antes, ele acordou recentemente do coma. A mente dele ainda não compreende o que é real ou não, então às vezes ele delira escurante, ou vendo coisas que ninguém vê, e um assovio dentro da floresta que para do nada seguido de um grito de alguém igualmente dentro da floresta num raio de 4 quilômetros de distância. Era um tanto quanto estranho, mas ainda assim não o suficiente, então meio que frustrado. Seu relatório não foi muito bem resolvido e já bem cansado pelo que acabava a passar, ele resolve ir dormir mesmo para cuidar melhor disto amanhã. Só que não deu outra, porque umas 2h40 da manhã ele acorda, escutando o barulho de assobios. Os mesmos que ele tinha escutado no acampamento, e ao abrir os olhos, ele apenas se depara com a sombra na parede de seu quarto de uma figura encapuzada em frente à sua. Caramba, já tava todo cagado, velho.
Se eu fosse o Nathan, já estaria mijado e cagado, velho. Literalmente, velho. Pô, velho. Bagulho desse não pode não, cara. Janela, aquela coisa parecia ter subido a torre de vigilância do Nathan, e começou a procurar ele ali, no auge da madrugada, e julgando pelos assobios que ele dava, presume-se que ele era o mesmo cara que estava assobiando perto do acampamento abandonado onde o Nathan tinha ido investigar algumas horas atrás, só que quando ele parou de assobiar é porque ele tinha visto o Nathan naquele acampamento, e quando ele foi embora pra torre, o cara seguiu ele até o lugar onde ele trabalhava e esperou ele ir dormir para subir lá em cima depois, aparentemente querendo alguma coisa com Nathan, só não se sabe o que. O Nathan, vendo aquilo, nem sai da cama. Ele fica lá, escondido debaixo das cobertas, fingindo que ainda tá dormindo sem fazer nada. E quando a figura do cara encapuzado vai embora, com Nathan escutando lentamente os passos dele descendo cada degrau de madeira da torre, ele decide acender as luzes da torre e tentando reunir coragem para abrir a porta, afinal aquilo não é uma situação muito normal, e quando ele abre a porta, ele se depara com uma pequena oferenda satanista, com algumas Caramba, velho. Isso daí ó. Eu já tava, ó. Irmão, todo mijado, ó. Já tava, ó. Eu, ó. Fudeu, irmão. Já tava assim, ó. velas vermelhas acesas, rodeando um crânio de coruja, e detalhe, o crânio ainda estava com sangue, indicando que alguém recentemente matou uma coruja e arrancou seu crânio fora para criar aquela pequena oferenda. E depois de ver aquilo, a única reação lógica que o Nathan consegue ter é olhar para a floresta e se perguntar: isto é um delírio ou é a realidade? No dia seguinte, logo após o mini-altar satanista simplesmente desaparecer da sua torre de vigilância, Nathan tentou falar com alguém sobre aquilo. Ele sabia que ninguém poderia levar o que ele fala a sério. Eles acham que ele tá delirando. Alguns até tão de saco cheio com o Nathan. Ele vê um monte de coisas que não são reais, que estão acontecendo na cabeça dele, mas que ninguém consegue ver. Logo, estão achando que ele é uma espécie de maluco. Mas beleza, ele iria tentar parar de contar com a ajuda do pessoal ao redor dele. Ninguém iria acreditar mesmo. Então tava na hora de tentar resolver isso sozinho. Ele reuniu informações a dedo sobre aquela floresta, os mitos, os desaparecimentos, os campistas invasores, e ele descobriu pouquíssimas coisas. O Parque Estadual Ironbark, antes de virar uma reserva, já era vítima de alguns desaparecimentos. Na década de 60, muitos exploradores passavam por esta região da floresta, e alguns não voltavam com vida. Os que sobreviviam diziam que a floresta dava uma sensação pesada, como se algo ou alguém estivesse sempre te vigiando, e a cada canto escuro ou a cada noite, diziam ouvir um cantarolar de assobio, como se alguém passasse por ali durante a noite. Mas aí é que tá, quem teria a coragem de passar por aquela floresta à noite? Mas esses desaparecimentos, que aconteciam na década de 60, duravam pouco. Era só uma pequena onda, depois acabavam e aí a floresta voltava a ser limpa e pura. Era como se alguma presença sombria perturbasse a floresta durante um mês inteiro, mas depois que foi embora, a floresta voltou a ficar mais tranquila. Agora, é muito estranho, pois só agora, 32 anos após os primeiros relatos de desaparecimento, eles estão voltando, e talvez aquele cara encapuzado que apareceu na janela do Nathan tivesse alguma coisa a ver com isso. Talvez um clube satanista, uma seita, com um culto, qualquer coisa. Só não era normal aquilo, não naquela região. O dia inteiro de pesquisa e as informações de Nathan encontrou são muito rasas, imprecisas. Parece que o parque não tem muita história por trás, ou tem alguém não quer que saibam, e ele ainda estava delirando. As alucinações que ele escutava ou que ele via não paravam. A situação psicológica dele estava aos poucos delirando, como se ele estivesse se segurando para não surtar de vez. Mas Nathan só foi voltar para a cama depois disso, tentar descansar um pouco
nos olhos e torcer para que no dia seguinte seja tudo diferente. Mas ao se deitar, ele recebe uma chamada de rádio, como se alguém estivesse tentando entrar em contato com ele. Então ele decide atender, mesmo com sono. E durante a conversa, ele percebe uma voz feminina, dizendo que era uma campista que se perdeu dos amigos e agora estava sozinha na floresta, tendo em suas mãos um walkie-talkie que pegava sinais de satélite e que foi só por sorte que ela pegou no sinal da torre de vigilância onde o Nathan estava. E como ele estava lá, ele decidiu ajudar ela, mesmo que a história dela ter se perdido na floresta não fosse convincente. Afinal, uma trilha de campismo não era tão fácil assim de se perder de vista. Mas beleza, lá vai ele. Ele dá um censo geográfico pra mina e diz com quase exatidão onde ela estava e ia tentando guiar ela pra de volta na trilha. Até que a mulher diz que estava vendo ele, sendo que o Nathan nem estava do lado de fora da torre, e ela continua insistindo de que estava vendo ele, e mais, dizia até que estava ouvindo ele assobiar cantarolando. Isso faz o Nathan perder a paciência, ele desliga o rádio com força e quase que o joga da torre, se não fosse da própria torre. Afinal, aqueles delírios mentais estavam passando do limite e ele não aguenta mais o tanto de vezes que o cérebro dele recém-saído do coma fazia com ele. E interrompendo seu surto de raiva, ele ouve batidas na porta e uma voz bem familiar. Era um instrutor que levou ele para a torre de vigilância. Ele trouxe os suprimentos para semanas. Ó, esse instrutor aí não é gente boa não, tá? Só digo isso. Que ele era o único que sabia dessa... Ó, vai ver, ó. Seguinte que estavam atrasados. O Nathan, segurando para não berrar de raiva, finge uma gentileza e pega os suprimentos, sabendo que serão muito necessários, porque se ele não morre pelo cérebro, morre pelo estômago. E quando o instrutor pergunta se Nathan estava bem ou se ele estava com algum problema sério, o Nathan responde que ultimamente ele estava delirando mais frequentemente. Depois que acordou do coma, sua mente tem dificuldades para saber o que é real ou não, e isso vem o atrapalhando um pouco no trabalho. Citando um de seus últimos ocorridos onde ele acordou pensando que tinha visto um pequeno altar satanista na porta do seu quarto, com velas Caralho, agora eu vermelhas tomei ao um redor. susto, velho. Irmão, agora eu tomei um susto do caralho. Que eu tava olhando pela janela, velho. Cara, passou um cachorro ali. Caralho, é o cara lá do capuz. Caralho, velho. Jesus, cara, eu me caguei, velho. Quase que eu me cago. Ai, ai. De um crânio de coruja ou de alguma ave parecida. E quando o instrutor ouviu a história, ele não poderia deixar de citar a Sociedade da Lua. A Sociedade da Lua era um culto satanista que cultuava o demônio Stolas, que diferente de Rasbin Roteiro ou Reluva Boss, Stolas é um demônio real que existe na Pois é, velho. cultura da demonologia ocidental, sendo considerados um dos demônios mais antigos que existe. Stolas é um demônio da noite, um grande príncipe do inferno, conhecido por sua aparência de coruja dourada. Ele é um ser bem poderoso que ensina astronomia, astrologia, artes das trevas e o uso de plantas e pedras preciosas, comandando então legiões de demônios ou seguidores fiéis a ele. E a Sociedade da Lua cumpre muito bem esse papel. Em todos os lugares que eles vão, pessoas desaparecem, presumindo que as usam como sacrifício humano ao seu, entre aspas, Deus, e se alimentam de seus restos mortais, praticamente como canibais. Acham que isso lhes trará a proteção eterna de Stolas, e vem fazendo isso desde a década de 60. Mas foi pego até agora, por isso, o que os torna um dos clubes mais perigosos do mundo, batendo de frente inclusive com a KKK. Mas se o Nathan tava dizendo que tudo aquilo não passava de alucinações, então não tinha com o que se preocupar. É claro, né, que tinha alguma coisa pra se pôr. Ó.
Quando Nathan ouve isso, ele entra em choque e imediatamente fecha a porta de seu quarto, com as peças finalmente se encaixando, os assobios, os desaparecimentos, o maluco encapuzado na janela de seu quarto. Nada que ele estava vivenciando até então não eram delírios da sua cabeça, e sim coisas reais que estavam acontecendo de verdade com ele. E após a realidade bater nele em cheio, ele olha pro rádio onde ele estava conversando com a mulher perdida, e quando ele lembra que ela disse que estava ouvindo seus assobios, ele percebe que aquilo também não era alucinação, e que provavelmente ela foi pega e morta pelo cara encapuzado. Depois do plot twist cabuloso que ele acabou de presenciar, ele chegou à conclusão de que aquela uma semana lá já era o suficiente, que se ele ficasse mais tempo lá o encapuzado voltaria para pegar ele. Então ele decide que na manhã seguinte, assim que o sol... Cara, olha, outra coisa que eu percebi também, ó. Outra coisa pra duvidar desse instrutor, entre aspas. O cara não deu uma arma, o cara não deu nada, tá ligado? Ele viu lá a história lá do caba lá, né? Lá do Latam, falando que acordou com um bagulho ali, satanista ali. Não deu. Ô, irmão, então toma aí, ó. Se os moleques virem de novo, ó. Não falou nada. Não deu nada. Não deu uma arma, um armamento digno pro rapaz, ó. Aí, ó. Tá vendo aí? Ó, as peças estão se encaixando aí, ó. Tá? Não sei se estão me ouvindo aí, mas, ó, eu já tenho a teoria aí, ó. Ele iria embora daquele parque e voltaria para si, quer o Todd gostando ou não. Mas com ele da madrugada, ele acabou sendo acordado por uns barulhos de gritos, pareciam quase que os mesmos gritos de horror que ele escutou há uns dias atrás, mas eles soavam mais femininos, como se dessa vez fosse uma mulher. E quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é pegar uma lanterna e verificar tudo ao redor da torre dele, para ter certeza de que era seguro ou não descer, porque evidentemente não achou nada, é claro, além de um sinal de fumaça feito por uma fogueira à distância, e que por sinal, os mesmos barulhos de gritos pareciam ter vindo daquela exata direção, e para não ter que ir a ele mesmo para verificar, ele usa o zoom da câmera portante do carro Denron, a mesma câmera que ele pegou emprestado depois da queda da ilha sem nome e a morte de Sasquatch, e quando ele a usa, ele descobre a porra do culto satanista, no meio da floresta, fazendo um ritual com um cadáver cremado de uma mulher, possivelmente a mesma... Peguei a referência, velho. Era tipo um jogo que geral falava antigamente. A mulher que o Nathan conversou por rádio, e como da última vez ele não pode fazer nada para ajudar ela deixando-a morrer, ele decide fazer uma coisa honrada e tira uma foto à distância desse ritual satânico deles. Assim ele pode utilizar a foto para dar algum fim ao culto. Mas meus amigos, devo lhes dizer que erro que ele cometeu, pois assim que ele apertou o botão de tirar foto, o flash de luz da câmera se ativou no automático, indicando que Calvin esqueceu de desligá-lo após entregar a câmera pro Nathan. E bem, acho que não devo dizer que o pessoal da Sociedade da Lua percebeu o flash de câmera e teve seu ritual interrompido por isso. Só que o mais macabro era que quando Nathan tinha voltado a usar o zoom da câmera no local do ritual, não tinha mais ninguém lá. Parecia que todos tinham simplesmente fugido do ritual interrompido. Mas não era de medo, porque Nathan ofereceu que o maluco encapuzado estava correndo exatamente para a direção da torre de vigilância do Nathan. Ele, além de ter interrompido o ritual, também viu demais a Sociedade da Lua. Então fudeu menor, tem um encapuzado com uma foice correndo rápido pro local da torre, rapidamente subindo as escadas, e Nathan tem pouquíssimos segundos para se esconderem no local tão pequeno, mas ele pensou por um instante, e se escondeu debaixo da cama, colocando um monte de caixas para cobrir seu corpo, e quando o encapuzado com uma foice subiu na torre e arrombou a porta do quarto de Nathan, ele ficou alguns segundos procurando ele ali, de um lado pro outro, analisando cada parte do quarto, e
Quando viu que ele não estava lá, foi à área externa da torre, achando que ele poderia estar escondido ali, mas ele não estava, porque na verdade Nathan só queria que ele tomasse uma certa distância da escada, para que Nathan pudesse descer correndo o mais rápido possível sem ser notado. E o plano realmente funcionou, porque assim que o encapuzado ficou longe o suficiente da escada, o Nathan correu como se não houvesse amanhã. Desceu correndo as escadas e quando chegou no andar de baixo, foi correndo direto para a entrada do parque, para dar o fora daquele lugar assombrado. Quando ele chega na recepção, ainda e de madrugada, ou seja, não tinha ninguém acordado que pudesse o atender ali, tudo que ele tinha era uma lanterna que conseguiu pegar a tempo de seu quarto, e foi, inclusive, quando essa lanterna acabou a bateria que tudo deu errado, porque ele escutou um barulho vindo da trilha até as torres de vigilância, e quando ele foi olhar o que era, da neblina ele viu a silhueta do encapuzado, segurando uma foice imensa e soltando os mesmos assobios que ele soltava na floresta, como uma espécie de terror psicológico às suas vítimas. E Nathan não perdeu nem mais nenhum tempo. Saiu correndo para o meio da rua e foradinho. É melhor correr do que ficar. Ele praticamente correu pela sua vida, no meio da rua cheia de neblina. E quando ele já não aguentava mais correr, ele escutava o assobio do encapuzado se aproximar cada vez mais, chegando bem perto dele quando do nada, do outro lado da rua, aparece outro cara encapuzado, com uma máscara de esqueleto cobrindo completamente seu rosto. E diferente do encapuzado, que tava atrás do Nathan para matá-lo, esse outro cara tava ali para tirar o Nathan de lá, estendendo sua mão e fazendo Nathan subir sobre sua moto e acelerar com tudo para longe do Parque Estadual Ironbark e deixando a sociedade Caramba, já estão introduzindo os heróis já. Mó massa. da Lua e toda aquela confusão e satanismo para trás. Um ano depois, Nathan já estava de volta ativa na CIV, voltando a trabalhar no departamento militar e voltando a namorar com Todd. Mas ele ainda estava bem traumatizado com o que tinha acontecido naquela floresta, e ainda se perguntava quem era aquele vigilante mascarado que tinha salvado sua vida, e o que aconteceria se ele não tivesse aparecido. Mas que graças a ele, Nathan estava em segurança, mas mesmo ele estando vivo, apareceu uma nova ameaça secreta pro mundo, a Sociedade da Lua, que tendia a ser pior que a Gangue da Prata, e que junto ao seu fiel discípulo, o Comissário, ainda dariam muitos pesadelos para muita gente inocente no mundo. Tá vendo? Falei. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, dá o like, se inscreva no canal, né? Então vamos dar um apoio lá no Felipe.